A Bíblia diz em Juízes, capítulo de número 2, versículo de número 10, diz assim: todas as pessoas daquela geração também morreram e seus filhos esqueceram o Senhor e as coisas que ele havia feito pelo povo de Israel. Amém? Eu queria nessa noite falar, estamos no mês de avivar, onde nós juntos como igreja estamos buscando um avivamento para a nossa vida, e isso é um avivamento constante. Agora, o que eu entendo e que Deus traz ao meu coração é que Deus deseja que nós possamos receber em nós a vida de Deus, mas uma vida perpétua, amém? Quando a gente fala em algo que se perpetua, fala em algo que dura, algo que se torna, que se imortaliza na nossa vida. Eu não sei se você já participou de um culto que parece que o céu desce, onde nós somos tomados pelo Espírito Santo, parece, aí a gente não sabe se a igreja sobe, se o céu desce, mas eu sei que muitas vezes a nossa alma ela entra em êxtase, por causa da graça e da presença de Deus no ambiente, no lugar. Alguém já sentiu a presença de Deus dessa forma, nesse nível? Não é gostoso, é algo que marca a nossa vida. Mas o que eu queria que você entendesse, que muitas vezes a gente vem à igreja, a gente sente Deus, mas é como que se sentíssemos Deus por um instante, depois de um tempo isso para. É como que se isso não durasse em nós. Mas o que Deus tem para nós, não é apenas para um dia, para um seminário, para um congresso, para uma conferência, não é apenas para um culto. O que Deus tem para nós é para que nós possamos viver nesse tempo, e mais do que isso, que os nossos filhos também vivam isso, que as gerações que virão possam viver aquilo que recebemos de Deus, e eles possam receber o que nós recebemos de Deus. Esse texto fala de quando o povo de Israel entra na terra prometida através de Josué. Josué foi um grande líder, um homem de Deus, guardou os princípios de Deus na sua vida, mas a Bíblia fala que quando Josué morre, todos aqueles homens e líderes do povo que viveram na época de Josué também temiam a Deus e conheciam a Deus. O problema não estava aí, mas o problema está nesse versículo em que nós lemos no versículo 10, que diz que esse povo, essa geração que conhecia Deus, morreu. E o que acontece com seus filhos? Eles se esquecem de Deus, simplesmente se esqueceram de Deus. O que é que eu me preocupo? A pastora estava dizendo, nós temos vivido coisas tão grandes, tão gostosas, experiências tão poderosas com Deus. Eu sou tão grato a Deus por aquilo que nós temos vivido, por aquilo que eu tenho encontrado em Deus e vivido nesse tempo na minha vida. Eu sou grato a Deus pela igreja que Ele nos deu. Poxa, homens de Deus, mulheres de Deus. A pastora Lu estava falando aqui, gente, não existe coisa melhor do que isso. Nós vemos os nossos filhos revelando Deus, mas a minha maior preocupação é que simplesmente a gente não passe, mas é com que nós vamos deixar para a próxima geração, que aquilo que temos vivido, os nossos filhos, os nossos jovens, vocês possam continuar vivendo em Deus a sua plenitude. Então eu entendo que a vida que Deus tem para nós, não é uma vida que vai parar em nós, mas é uma vida que vai se perpetuar, e nós também, nós não podemos simplesmente nos conter ou nos satisfazer, se nós vivemos coisas incríveis com Deus, mas se aqueles que estão ao nosso redor, ou aqueles que vierem depois de nós, não tenham a mesma experiência que nós tivemos. O que aconteceu com esse povo foi isso. Homens que conheciam a Deus, homens tementes a Deus, morreram, e os seus filhos se esqueceram de Deus. E nós não vamos estar aqui para sempre. E o que eu mais sonho é quando eu não estiver mais aqui, talvez nós pastores não vamos estar mais aqui, mas que vocês continuem a obra, e essa obra continue a crescer e a prosperar. Não porque temos algo em nós,
ou bom em nós, mas é porque Deus que está em nós é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Então o evangelho não pode parar em mim. E eu estava lembrando do rei Ezequias, um homem de Deus, um homem que conheceu o Senhor, que viveu experiências incríveis com Deus. Um dia o profeta se levanta e fala para ele: olha, por causa que você errou, você apresentou o teu reino, você não deveria ter aberto as portas para qualquer um do teu reino. Esse povo vai vir e vai levar os seus filhos cativos. Sabe o que ele faz? Ele fala assim: ufa, que bom que não vai ser comigo, que bom, eu tenho paz, são os meus filhos que vão viver isso. Ezequias foi um homem que conheceu o Senhor, mas não se preocupou com aqueles que viriam depois dele. Olha só, um homem de Deus, sabe quem ele gera e qual é o homem que assume depois dele? Manassés, o seu filho, o pior rei que já houve em Israel. Manassés era feiticeiro. Manassés pegou o seu filho e ele colocou nas mãos de Satanás. Ele pega o seu filho e sacrifica aos deuses, mesmo conhecendo a palavra, mesmo conhecendo a verdade. Que homem ruim, que homem mau. Mas ele era filho de um homem bom. Entenda, a vida não é para parar em nós. O avivamento não pode parar em nós. O avivamento precisa ser perpétuo. Precisa ter continuidade. Precisa durar. Não pode ser em um culto. Por isso o avivamento não é um culto. Avivamento não é um mover. Não é um dançar, não é alegria. O avivamento precisa durar. A vida precisa durar. Mas isso só vai acontecer, meu irmão, quando a nossa visão alcançar a nossa posteridade. A Marcela começou o culto hoje com aquele louvor: obrigado, eu não vim pedir milagres, eu vim agradecer a Deus. Muitas vezes nós estamos vendo um evangelho que olha para nós, e Deus nos convida a viver um evangelho que olha para o próximo, para aqueles que estão junto de nós, eles também possam viver aquilo que nós estamos vivendo. Não é eu pregar para mim, mas é eu pregar para o próximo. Não é eu cantar para mim, mas é eu ministrar para o próximo, pensando em quem vem depois de mim. É nós não apenas nos preocuparmos com esse momento, mas é nós nos preocuparmos com o momento que virá amanhã. E esse povo não se preocupou com isso. Mas o porquê, pastor? Como nós vamos viver? E eu quero nessa noite, em nome de Jesus, trazer uma mensagem para a igreja, que Deus tem uma vida perpétua para nós, amém? Você crê nisso? Deus tem um avivamento perpétuo para nós, glória a Deus! Mas Deus precisa trazer um entendimento a nós, e eu preciso que você entenda isso. E para que isso aconteça, nós precisamos romper com o mundo. Romper de verdade. A Bíblia fala em Juízes, aí no capítulo 1, você vai ver que quando esse povo, eles tomam conta de Israel, das terras que Deus deu para eles, eles começam a conquistar lugares. E Deus deu uma ordem: pegue todo esse povo que habita aí e os expulse da terra, porque essa terra eu dei para vocês. Engraçado que muitas vezes nós servimos a Deus, mas nós não servimos a Deus por inteiro. Nós não rompemos totalmente com o mundo. Nós obedecemos a palavra, temos até um temor, sabemos que a palavra é verdade, mas nós não temos coragem de nos entregar por inteiro a Ele. A Bíblia diz assim, que quando nós buscamos a Deus de todo o nosso coração, Ele se faria achado por nós. Eu só posso encontrar Deus, e Deus é a fonte de tudo, Deus é a fonte da vida, quando eu busco, mas eu busco sem reservas. Quando eu venho à igreja, eu não entrego
partes da minha vida, partes do meu entendimento, mas eu preciso vir aqui e deixar toda a minha vida no altar do Senhor. Porque se você não fizer isso, não serve, e você nunca vai viver a vida de Deus em você. Todo o meu conhecimento, Paulo faz isso. Paulo era um homem tão poderoso em conhecimento, em palavras. Ontem eu ministrava isso aos pastores, mas Paulo ele diz, olha, nós não pregamos palavras persuasivas. Ele pegou todo o seu conhecimento, nós pregamos palavras no poder do Espírito. Olhe bem, e ele coloca todo o conhecimento dele debaixo do poder do Espírito Santo. Tudo que ele tinha, ele depositou no altar de Deus. Ele não tinha mais nada. A única coisa que ele tinha era a dependência de Deus na sua vida. Então as coisas não aconteceram porque ele era bom. As coisas aconteceram porque ele dependia única e exclusivamente do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos aprender a fazer isso. A Bíblia diz em Juízes capítulo 1, lá no versículo 27. Diz que as tribos chegam na terra. E a Bíblia diz assim, a tribo de Manassés não expulsou o povo. Versículo 29, a tribo de Efraim não expulsou o povo. A tribo de Zebulon não expulsou o povo. 31, a tribo de Asser não expulsou o povo. 33, a tribo de Naphtali não expulsou o povo. Sabe o que aconteceu no 34? Os amorreus forçaram a tribo de Dan a se retirar para as montanhas e não os deixavam descer ao vale. Deus falou, expulse. E eles então arrumaram, de alguma forma, em seus corações, uma forma de conviver com aquilo que Deus falou para eles não fazerem. Não terem relação. Eles arrumaram uma forma de conviver com aquilo que eles não deveriam ter contato. Talvez eles pensavam, nós não podemos fazer isso com esse povo. Olha que bom, nós podemos pegá-los e torná-los nossos escravos. Nós podemos lidar muito bem com isso. Deus diz, expulse. Engraçado como muitas vezes a palavra de Deus parece ser tão radical. Mas eu não conheço nada mais radical do que o Evangelho. Deus não negocia os seus princípios conosco. E agora vamos para o capítulo 2, por favor. Versículo de número 2, diz assim. Deus falando, não façam nenhum acordo com os moradores dessa terra. Pelo contrário, derrubem o altar deles. Deus está falando, não tem acordo. Não tenha relacionamento com eles. Mas vocês não fizeram o que eu disse. Em vez disso, vejam o que vocês fizeram. Agora eu digo que não tirarei esse povo, agora eu digo que não tirarei este povo do caminho de vocês. Eles serão seus inimigos, e os seus deuses deles vão ser tentações para vocês. Olha aqui, Deus falou tire, eles não tiraram. Deus agora vem e fala, eu falei para vocês tirarem, vocês não tiraram, agora eu não tiro mais. Eu dei poder para vocês tirarem, eu dei poder para vocês realmente serem livres. Vocês foram prisioneiros durante tanto tempo, mas eu tinha um plano de liberdade para vocês. Mas porque vocês não tiraram esse povo, olhe, agora eu não vou tirá-los mais do meio de vocês. Muito pelo contrário, os deuses deles serão uma tentação para vocês. Vocês vão ter que conviver com isso. Quando Deus fala para nós rompermos com o pecado, é porque Deus quer que você seja realmente livre. Mas nós muitas vezes nos negamos de tirar coisas da nossa vida. E por nós nos negarmos de abrir mão de coisas da nossa vida, nós nos tornamos escravos dela mais tarde. Esse povo cresceu. Esse povo os impediu de viver no lugar que Deus havia dado para eles. Esse povo impediu com que o povo de Deus fosse pleno. Esse povo foi uma pedra de tropeço para os filhos daqueles que viriam depois daqueles que conheciam a Deus. Nós não podemos servir a Deus e flertar com o mundo. Deus não aceita o adultério. Deus não aceita a traição. Você não pode estar aqui e viver uma vida dupla.
Eu não posso estar aqui e andar como o mundo anda. Afinal, nós não somos desse mundo. Estamos de passagem nesse mundo. O mundo não tem nada que nos oferece. E a única coisa que nos faz estar no mundo é a missão ao qual Deus nos deu. Deus não muda. Deus não muda, Deus não vai negociar os princípios. E olhe bem, cuidado. Cuidado. Eu não sei se alguém aqui já namorou. E aí você namora alguém, você termina. E depois que você termina, você ainda fica flertando com a namorada. Sabe? O cara que termina o namoro, mas fica enrolado. Aí fala assim, namora, não namoro. Tu é o quê? Tô enrolado. Gente, o que tem de gente enrolada hoje em dia, ele não namora, ele não tem compromisso, mas também ele não deixa de ter, entendeu? Eu sei lá como é que é. Mas o que acontece? Tantas pessoas são assim. Porque qual é o problema dele? Que ele não termina de vez, ele ainda fleta com a ex. Porque na verdade ele ainda não sabe bem o que quer. Então ele fica lá no chove e no molha para decidir o que quer. Alguém já fez isso? Ele nem larga e ele nem abraça. Então ele fica no lá e cá. Só que, desculpa, gente, às vezes a gente perde tempo com isso. Por quê? Porque se você amasse de verdade, você jamais ia negociar ou colocar na balança pesos e valores, entendeu? Porque quando nós amamos, aquela pessoa vale muito mais do que qualquer coisa para nós. A única coisa que você está fazendo é perdendo o teu tempo, impedindo sua vida de andar e impedindo a vida da outra de andar. Por quê? Porque você nunca vai encontrar o teu amor enquanto o teu coração estiver fechado. E a pessoa nunca vai encontrar o amor dela enquanto ela não estiver livre. E nós fazemos isso com Deus. A gente chega aqui, bom, não sei bem se é isso que eu quero. Então deixa eu pensar o seguinte, deixa eu ver. Eu vou na igreja, mas eu não largo. Calma, não, eu vou. Mas aí eu vou na balada. Tá lá. Aí vai, não, deixa eu ver se é isso que eu quero. Não, calma aí, eu não sei. Será que eu quero Deus? Será que eu não quero Deus? Será que eu posso ser mais ou menos? Pelo menos eu sou bonzinho. Estou indo na igreja. Você não entendeu nada, você está perdendo tempo na igreja. Você não sabe o que é viver. Você não sabe o que é ter vida de Deus. O que é ter vida abundante. Se o evangelho tiver só isso que você tem, meu irmão, o evangelho é miserável demais. Porque o evangelho é para dar tudo muito mais abundantemente daquilo que pedimos ou pensamos. Ele é poderoso para fazer mais, meu irmão, do que o meu olho viu, o meu ouvido ouviu, mas do que chegou no meu coração. É o que Deus reservou para mim. Eu não posso estar aqui e flertar com o mundo. Aleluia! E Deus não vai ficar no teu pé. Por favor, você tem que me amar. Por favor, você tem. Meu irmão, Deus fala assim, é igual o pai, a porta está aberta. Deus não precisa da tua misericórdia. Somos nós que precisamos da misericórdia de Deus. Então o evangelho radical é tudo ou nada. Aí eu vou te dar um conselho. Meu irmão, muito pastor fala assim, não sabe a igreja, pelo amor de Deus, eu vou te dar um conselho. Vai, aproveita. Se arrebenta. Pensa o que você perdeu, depois volta com o coração inteiro. Acabou a alegria, né? Pô, gente, sério, eu queria muito hoje chegar aqui, yes! Mas não dá. O Senhor quer trazer vida abundante para nós. Você entendeu? O evangelho é power. O evangelho é poder. O evangelho é tudo ou nada. É o que Deus queria que esse povo entendesse. Mas eles não tiveram coragem para romper. Deus falou, vocês não tiveram coragem, vocês não tiraram. Eu estava com vocês para tirar. Eu tinha dado poder a vocês para vocês tirarem. Sabe o que aconteceu agora? Vocês perderam poder, vocês se tornaram fracos.
Deus não nos chamou para sermos filhos fracos. Deus não nos chamou para sermos uma igreja fraca. Deus nos deu poder, aleluia, glória a Deus. Deus tem ministrado muitas coisas no meu coração. São as pequenas coisas que Deus quer tirar da tua vida. Não é Ele tirar, Ele quer que você tire. Você precisa tirar. Você precisa tirar as amizades erradas, o namoro errado. Está esperando o quê? Um anjo do céu descer, olhar para você, ou um profeta chegar e... É isso que te digo. Deus não vai fazer isso. Se arrependa do seu pecado. Larga o pecado. Larga o embaraço da sua vida. Aleluia. Sabe por que muitas pessoas vêm à igreja e não permanecem na igreja? Isso eu vou te falar. Não importa quantos anos você fica aqui. E aí você tenta. Eu estou tentando servir a Deus. Não é que você está tentando. Você tenta, mas não entrega-se por inteiro a Ele. Você tenta com a tua força. Você tenta do seu jeito. Você tenta dar um jeito. Mas na verdade você não está resolvendo nada. E a Bíblia diz assim, que os ímpios não permanecem na congregação dos justos. Ouça isso, guarde isso no seu coração. Nem todo mundo que começar com a gente vai terminar com a gente. Você sabe que é um ímpio. O ímpio é uma pessoa que não tem fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. O ímpio é uma pessoa que não crê. Então você pode estar aqui, você se enganar, mas se você não se entregar por inteiro e crer e ter fé, você não vai resistir. Fulano desviou. Não, calma, querido. Aqueles que não têm fé não vão permanecer. Porque a igreja, apesar de ser pessoas de todos os lugares que vêm, ela é homogênea, onde Cristo é a essência da igreja. Então, se eu não crer, eu vou passar uma temporada na igreja, saio, uma outra temporada na igreja e volto, uma outra temporada na igreja, mas nada vai resolver os meus problemas. Ontem eu estava falando com os pastores e muitas vezes nós somos assim, nós queremos resolver o nosso problema do nosso jeito, mas nós não resolvemos o nosso problema. Como? Imagine o seguinte, uma jovem, essa jovem ela cresce numa família sem pai. Então, pense assim, ela tem uma carência emocional. Aí o que ela faz? Ela precisa suprir a carência emocional. Ela conhece um rapaz que diz que ela é linda e bonitinha. Ela logo se entrega emocionalmente a ele. Logo, quando ela se entrega emocionalmente a ele, para suprir a carência do pai, ela se entrega sexualmente a ele. Aí ela vai ter relação com ele. E ela descobre que ficou grávida. Imagine, descobriu que ficou grávida. O que ela vai fazer? Ela agora tem um problema, precisa resolver o problema. O que ela faz? Ela decide abortar. Eu vou abortar porque eu sou nova, eu não estou preparada para isso. E ela aborta. Depois que ela aborta, entra um sentimento de culpa que toma conta do seu coração. E ela começa a conviver com esse sentimento de culpa. Ela quis resolver um problema, criou um problema maior ainda. E agora ela carrega esse sentimento de culpa durante toda a vida. Mas a carência emocional ainda está ali. Você está entendendo? Então ela conhece uma outra pessoa e fala, bom, essa pessoa agora ela vai me suprir. Conhece, parece ser um cara legal. Ela fica grávida do cara de novo. Mas ela fala, eu não vou abortar porque eu não vou aguentar com a minha consciência. Então ela casa. Depois que ela casa, ela conhece aquele rapaz e vê que aquele rapaz não é um cara legal. Depois do primeiro couro que ela toma dele. Logo ela decide, não tem como ficar com esse homem. E ela se separa. Se separa com uma criança, com uma carência emocional e com a culpa no seu coração. Sabe o que a gente faz? Nós fazemos assim na nossa vida. Nós queremos resolver os nossos problemas dos nossos jeitos. Nós queremos dar o nosso jeito, mas na verdade nós nunca melhoramos. Nós só pioramos a coisa. Por isso a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Como é que você vai resolver o teu problema? É quando você recorrer a Jesus. A Bíblia diz que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E ninguém chega na fonte de vida que é Deus, a não ser por Ele. Você entendeu?
Mas quando eu encontro Deus, Deus muda não aquilo que o meu problema causou, mas Ele vai na essência do problema e transforma o nosso coração. Ele é o nosso resgatador. Por isso eu preciso me arrepender dos meus pecados. Que é isso? As minhas escolhas, os meus caminhos. Eu preciso abrir mão dele e saber que Deus tem um caminho eterno para mim. Deus tem um caminho de paz. Deus tem um caminho de felicidade. Deus tem um caminho de vida abundante para mim. Por isso que quando eu conheço Jesus, tudo na minha vida muda. Eu não resolvo um problema de carência emocional, eu resolvo todos os problemas da minha vida, porque Ele é poderoso. Como nós podemos ver essa vida perpétua? Você tem que romper com o mundo. Se você chegou flertando com o mundo, hoje se prepara, nós vamos ter um grande divórcio aqui. Hoje é dia de terminar um namoro com o mundo. Aleluia, glória a Deus. Uau. Segunda coisa, nós precisamos nos tornar responsáveis por essa geração. Você tem que entender. Eu vou orar para Deus mandar o pastor aqui na minha rua. Não, Deus levantou você. Cada crente é um ministro, cada casa é uma igreja. Eu vou falar de novo, cada crente aqui é um ministro de Deus. A tua casa é a igreja do Senhor. O problema é que nós estamos aqui, mas nós não queremos responsabilidade. Porque responsabilidade, cargo gera encargo, e ninguém quer carregar o peso. Mas quando nós conhecemos Jesus, foi nos incumbido, meu irmão, uma responsabilidade enquanto nós caminhamos. Enquanto nós estamos indo, nós devemos formar e imprimir nas pessoas a vida de Deus. Então, quando nós olhamos para os nossos jovens, eu sou responsável por eles. Nós somos responsáveis. Tem gente que fala assim, pastor, eu lembro o irmão falou assim, minha filha quer namorar, pastor, mandei ela falar contigo, hein? Mandei, pastor, não deixa não. Falei, eu? Que mané pai é tu, rapaz? Quem é pai é você? Fala, eu não quero porque eu não quero. Não é eu não quero porque o pastor não quer. Nós transferimos responsabilidades. Nós somos os únicos responsáveis por aqueles que virão depois de nós. Nós somos os únicos responsáveis por aqueles que estão ao nosso lado. Nós somos os responsáveis por essa casa. Somos nós. E quando nós entendemos isso, a nossa postura, ela muda diante de Deus. Sabe, nós estamos fazendo a próxima camiseta da Story. Para um tempo como este. Você vai ver que Esther, quando ela está no palácio, muito bem, no bem bom, meu irmão, conheceu o rei, casou com o rei, disse que o povo agora tinha um plano de matar o povo. Seu tio fica desesperado, manda chamar Esther, fala para Esther, manda ela falar com o rei do plano que existe, para matar o nosso povo, porque se ela se acomodar, não pense ela, porque ela está num reino, num palácio real, que ela também, não vai acontecer nada com ela não, diz para ela que ela também vai morrer. Aí Esther fala, mas calma aí, se eu chegar no rei, e ele não levantar o cetro, sabe o que vai acontecer? Eu vou morrer, porque existe uma lei que ninguém poderia chegar no rei, sem ser chamado. Sabe o que seu tio disse para ela? Fala para Esther, que ela existe, para um tempo como esse. Pastor, é tão difícil, pastor, é tão duro. Não, difícil é se você for na tua força, difícil é se você for no teu poder, mas se nós caminharmos no poder do Espírito Santo de Deus, na dependência de Deus, eu quero que você entenda uma coisa, Deus te fez para um tempo como esse.
Nós não nascemos no tempo errado, nós não nascemos na igreja errada, nós não nascemos na cidade errada, não nascemos na família errada, nós existimos para o hoje. Você está pedindo resposta de Deus? Para quê? Para a cidade? Você é a resposta de Deus para a cidade. A autoridade serve para duas coisas: revelar identidade e destino. Identidade é quem você é, destino é para onde você vai chegar. O que Satanás faz? Ele prepara ciladas. Efésios diz sobre as armaduras de Deus que nós devemos resistir para fugirmos das ciladas do inimigo. Então entenda que o reino das trevas não aumenta, o reino das trevas continua o mesmo número de demônios. O ser humano vai aumentando, então não tem um demônio para cada um, entendeu? Então ele precisa o quê? Preparar planos para que ele possa destruir gerações e destruir pessoas, porque ele existe para isso. Então o que ele faz? Ele prepara ciladas. E aonde é que ele vai? Ele vai direto na essência das pessoas. Como, pastor? Quem é pai e mãe aqui? Quem exerce alguma função de autoridade? Levante a mão. Todos os pais, mães são autoridade, pastores, líderes. A autoridade existe e Deus colocou ele como autoridade, porque a autoridade é uma proteção na nossa vida. Eu sou uma proteção na vida dos meus filhos. E nós, como autoridade, somos responsáveis para revelar a identidade e o destino aos nossos filhos. Somos nós que vamos revelar Deus aos nossos filhos. Sou eu que tenho que dizer: filho, você é isso. Não é a TV que tem que dizer para o meu filho que ele pode ser o que quer. Sou eu que tenho em meu coração a revelação de Deus para o meu filho, para dizer quem ele é. Sabe por que a Luz estava dando testemunho sobre aquelas crianças do departamento infantil? Uma disse que era profeta e o outro disse que tinha o dom, porque foi revelado. Queridos, eles só podiam dizer aquilo, aquelas crianças, porque alguém revelou a eles quem eles eram. Então o que Satanás faz? Nós vivemos no engano, e as autoridades querem para nos abençoar e revelar o destino e a nossa identidade. Muitas vezes nós revelamos de uma forma errada, ou somos usados por Satanás, mesmo de uma forma sem intenção, para revelar a identidade errada. Quantas pessoas ouviram o cristão dizendo: você não é nada, você não é ninguém, você é um estabanado, você nunca vai dar certo, você tem um jeito diferente. Porque como Deus tem uma identidade e um destino para nós, Satanás quer mudar a nossa identidade e destino, e ele quer revelar a você uma nova identidade, um novo destino deturpado daquilo que Deus planejou para você. E aí nós caímos no engano, crescemos com a identidade errada de Satanás, porque as autoridades que deveriam revelar quem nós éramos e qual era o nosso destino não fizeram isso. Ainda que muitas vezes a tua mãe queria te corrigir, o teu pai te corrigir, mas trouxe uma identidade errada a você. Mas Deus tem a identidade certa para você. A Bíblia diz que antes de nós nascemos, quando nós éramos uma criatura informe, Deus já havia escrito os nossos dias. Sabe o que é isso? Ele já havia dito a você, Leandro, quem você era, para que você havia nascido. Leandro, quando chegou na igreja, você era alcoólatra, não era? Leandro era um alcoólatra. Sabe qual é a identidade que Satanás imprimiu na vida dele? Você nunca vai passar de um alcoólatra. Você nunca vai ser ninguém. Nunca vai ter uma família abençoada. Quantas moças que nunca desejaram casar, porque olharam para o casamento dos seus pais e falaram: eu não quero ter um casamento como esse. Ontem eu estava casando, um casal abençoado da igreja, e eles dizendo para mim: pastor, nós éramos os improváveis, não era para dar certo. Ela disse: eu nunca quis casar. E ele falou: eu era frustrado em relacionamento, eu cresci sem meu pai.
Mas é tão lindo quando Deus transforma e Deus imprime identidade sobre eles. Ontem eu fiz um casamento feliz à beça, gente. Vocês não têm ideia. Aleluia! Casal abençoado demais. Deus abençoou. Casamentão. Para quem não queria casar, casou com poupas e circunstâncias. Olhe bem. Satanás imprime. Aí Leandro conheceu Jesus. Quando conheceu Jesus, Deus imprimiu uma nova identidade e um novo destino para ele. Leandro é um pai de família. Os filhos do Leandro são de Deus, servos do Senhor. Foi a filha do Leandro que estava orando para terminar a conferência aqui, Céus Abertos, aquela garotinha. A família do Leandro é abençoada, o casamento do Leandro é abençoado. Satanás mente para você, mas eu quero dizer a verdade de Deus para a tua vida. Deus te planejou. Você é o melhor de Deus. Você nasceu para dar certo. Você não vai perecer. Pastor, eu cheguei aqui carregado de pecado. Está tão pesado. Não se preocupe. A Bíblia diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Tem superabundância de graça para você. Aleluia. Sabe o que é abençoar? Abençoar quer dizer liberar alguém para prosperar durante a sua viagem. Quando nós abençoamos alguém, eu estou dizendo, você está liberado para prosperar durante a sua vida, no seu caminho, no seu dia a dia. Chegue na sua casa, olhe para o seu filho e fala: filho, eu abençoo você. Mas pastor, eu nasci sem um pai, nunca ninguém me disse. Que bênção. Deus nos levantou nesse lugar como uma autoridade. E como autoridade eu quero dizer quem você é. Eu quero revelar a tua identidade e te dar um destino. O teu destino é o céu. A tua identidade, você é um sacerdote de Deus, povo santo escolhido do Senhor. Foi Deus que te chamou. Levanta sua mão. Eu quero abençoar você. Eu quero dizer que você é livre para prosperar, e que as maldições e a mensagem de Satanás sobre a tua vida não vai ter efeito, mas Deus te abençoará ao entrar, Deus vai te abençoar ao sair, você será abençoado. Você que não sonha mais, hoje Deus te dá o poder para sonhar novamente. Aleluia! Glória a Deus. Oh! Ser responsável, se responsabilizar por uma geração, significa ter que sair de uma zona de conforto. E nunca o Evangelho veio para nos trazer conforto, ou nos colocar numa zona de conforto. O Evangelho nos convida a sair da zona de conforto e vivemos, meu amado, uma vida de poder, uma vida de experiências novas, onde que não importa o tempo que nós temos na casa de Deus, Deus é poderoso para nos surpreender todos os dias. Aleluia! Queremos ter uma vida perpétua. Quem deseja trazer uma vida perpétua para essa cidade, para a nossa família, diga assim: eu sou responsável por isso. Não, você tem que dizer com fé: eu sou responsável por isso. Sou eu. Joga para ninguém não. Joga para mim não. Mas nós precisamos também entender que é necessário trazer uma revolução.
Não existe vida sem revolução. Não existe vida se nós não tivermos coragem para trazer uma revolução. E revolução quer dizer uma transformação profunda. O Evangelho não é superficial, o Evangelho é profundo. Então Deus quer trazer em nós uma transformação profunda. Pastor, eu tenho um grande problema. Eu tenho um problema com as drogas. Eu fumo e às vezes eu não consigo parar. Você não consegue parar. Aí o que você faz? Você compra um maço de cigarro, deixa lá na tua casa, não está lá, escondidinho? Ai, não estou conseguindo parar. Calma aí, eu vou lá e dou uma fumadinha. Aí eu peço perdão e paro. Irmão, revolução é o seguinte: dá essa porcaria aqui. Não serve para mim, não serve para ninguém. Lixo. Revolução. Olha para ele e fala assim: você não me domina, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que conhecereis a verdade nos libertará. Eu conheci o poder do Evangelho e eu entreguei a minha liberdade a Jesus. Você tem coragem? Você que está naquele nheque-nheque lá, que não sabe se namora, se não namora, com aquela pessoa lá aqui do mundo, vai lá e termina e fala: ó, acabou! Você que está flertando com o mundo, mas são os meus... É disco, não é mais disco. CD, não é mais CD, calma aí. Meu pendrive das minhas músicas de amor. Pega o pendrive, joga fora. Se fosse os discos, eu ia mandar tu quebrar. Mas vale muito, não serve para você, não serve para ninguém. Revolução. Eu falava palavrão só socialmente. De vez em quando dá uma escapulida. Manda Jesus lavar com sabão o seu coração. Como é que é a música do sabão? O sabão. Deixa Jesus lavar teu coração. Deus nos chamou para manifestar aquilo que temos e quisermos andar no poder. Nós temos que trazer uma revolução. Aquele povo em Juízes, por causa do pecado, se tornou escravo. E toda vez que ele se tornava escravo, Deus levantava um juiz. E quem era esse juiz? Era o cara que revolucionava tudo. Ele era o diferente. Ele era o que não cedia ao pecado. Mas era através dele que a vitória e a libertação vinha ao povo. Quer que Deus mude sua casa, sua família? Traga uma revolução para o seu lar. Evangelho é mudança de vida. Está triste, Ele quer trazer alegria para você. Está mal, Ele quer que você ande bem. Porque Deus te fez para ser o melhor dEle na terra. Você é o melhor, Deus não errou em você. Deus não errou. Quando nós entendemos a nossa identidade, o que a Bíblia diz em Atos 17? Aqueles que estão alvoroçando o mundo chegaram até nós. Aqueles que estão revolucionando por onde eles passam. Paulo não negociava o Evangelho, Paulo revelava Cristo. Pedro, Tiago, João, a vida deles era para revelar Cristo. Nós existimos para revelar Cristo ao mundo. Existe esperança para nós, glória a Deus. Glória a Deus. Nós não fazemos isso no nosso poder, nós não fazemos isso na nossa força. Mas Deus nos chamou não só para passar aonde estamos. Deus nos chamou para deixar algo onde estamos. Aonde Deus te plantou? Aonde Deus plantou você?
Deus te deixou lá para você marcar aquele lugar. Se nós queremos uma vida perpétua, nós precisamos nos responsabilizar, mas entender que somos nós que temos que revolucionar o nosso tempo. Eu não estou falando de revolução do crente que é assim, ó. Você não pode mais isso, você não pode mais aquilo. Oh. Não. Eu posso. Sou livre. Mas tem coisas que eu não faço, não é porque eu não posso fazer. É porque eu não tenho mais prazer em fazer. Porque eu encontrei algo que me dá muito mais prazer. Você entendeu? Jesus, Ele quer mudar a nossa vida. Deus nos chama, gente. Deus está nos chamando para um avivamento. Deus está nos chamando, eu sinto Ele nos chamando. Eu sinto Ele nos chamando para coisas grandes, coisas novas. E eu quero dizer para você, você tem que se jogar por inteiro. Para de fletar com o mundo. Não perca tempo. Se levanta, vem para Cristo. Se joga de cabeça.